Olá, amigos! Olá, minhas amigas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, como sempre, Vinícius Bringel. Como é que tá, Bringel? E aí, Milane, aí, pessoal, belezinha? Esse podcast está sendo gravado especialmente por conta de alguns imprevistos. Dia 27/6, uma segunda-feira. Hoje, a rede social do Passarinho, o Twitter, me avisa que é aniversário de Raul Gonzalez Blanco, um Olha dos meus isso, jogadores preferidos do Real Madrid dos Galácticos. Não sei se o Ben já gostava dele, muito bom. mas, enfim, fica aí o parabéns para o Raul, que não é nosso ouvinte, eu imagino, porque eu não sei se ele fala português. Mas, enfim, eu tava aqui pensando, Bringel, e acho que Ah, esse é o primeiro episódio que a gente faz que vai ser focado em um time só, né? eu não me lembro. Puxando pela memória, assim, a gente falou, assim, teve um episódio que a gente falou de Real, Barcelona, Bayern de Munique, acerca de renovação de elencos e Sim. tal, mas É de um específico assim? Eu específico, acho assim, que de um não. time, acho que a gente não falou, não. Não que eu me lembre. Eu acho que não, porque eu não me lembro assim. Mas também esse é um caso muito específico, né? Como alguns Sim. times em outros esportes também passam por fases que vale a pena a gente dar uma destrinchada ali, analisar tudo que está acontecendo com aquela equipe durante algum período. Porque o que passa com o Manchester United, que é quem a gente vai falar nesse episódio, é muito curioso, né? E eu não sei se historicamente, se ou num passado recente, tinha outras equipes que passaram por situações similares, né? Em questão da forma como eles geram dinheiro, tem muita força, mas mesmo assim não consegue ter o resultado em campo, né? Porque eu acho que o Milan, que é um paralelo mais ou menos parecido assim. É um time também muito vitorioso e tradicional, que também passou por uma década horrível, que a década passada foi a pior da história do Milan, mas eu acho que era uma questão diferente, porque o Milan, no fim daquela geração de Gattuso, Pirlo, Nesta, Kaká, aquela galera lá, que venceu muita coisa, eles se recusavam a vender jogador, né? Então morreram com os caras com quase 40 anos e não tinha muita reformulação, né? Não tinha base. Então o time se ferrou naquilo ali e também quebrou, né? É, Não tinha um é. investimento para conseguir continuar contratando e tal, manter a E, força. e fez muitas apostas erradas, né? Também, Teve muito disso também, né? Postou em alguns caras ali que não deu certo. A expectativa era que o El Shaarawy fosse estourar, que o Mastur fosse estourar, né? É, eu lembro também que naquela. Foi uma das primeiras temporadas dos chineses. Foi 2015, eu acho. Acho que foi por aí que trouxeram o Ricardo Rodrigues, o Baca. sim, sim. Nossa, trouxeram uns O 5, Ricardo, 6 caras. Ricardo Rodrigues, inclusive, é uma pena. Eu gostava muito dele, é um Eu também. excelente. Eu não faço a menor ideia de onde ele está nesse momento. Não sei se ele Acho que ele tá na Itália, num time pequeno, eu acho. Eu acho. No está. Torino, não é? Atualmente joga pelo Torino, de acordo com a Wikipédia, é isso mesmo. É loucura, porque ele surgiu assim, né? Ficou famoso jogando Pelo Wolfsburg, né? pelo Wolfsburg, surgiu que nem um meteoro ali e chegou, até por isso foi para o Milan. Do Milan teve um empréstimo para o PSV de 6 meses e depois foi para o Torino. É Tá uma desde decepção, né? 2020, né? Mas acho que é um bom resumo do que foi o Milan, né? Sim. Durante essa última década, né? Não tem muito dinheiro, não tem muita margem para você fazer investimento, teu investimento é uma merda. Acho que é mais ou menos isso que aconteceu É, com o Milan. eu acho que a principal mudança do Milan desse período aí pro Milan dos últimos 3 anos, vai, é que teve um projeto. Sim, Lento, porque não tem dinheiro, mas tem um projeto. e acho que até por ser lento, ele é mais bem pensado, né? Sim, Você também não consegue, acaba tendo uma assim, expectativa de tipo, não, a gente tem que ganhar agora. Ou tem que é, mostrar resultado agora. até porque os chineses, a gente estava até conversando isso antes, os chineses compraram o Milan já com a intenção de revender, mas sem pensar no Milan eventualmente campeão, né? E É, aí eles venderam para um fundo americano, que se não me engano é um fundo que tem participação no Liverpool, né? sim. Fundo do Red Sox. E
vem de um time campeão italiano, atualmente campeão italiano, temporadas consecutivas na Champions, então isso incrementa até mais o valor para o grupo chinês que está vendendo. Sim. Mas o nosso foco não é o Milan, o nosso foco é o Manchester United de Futebol e Regatas, que desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson ficou, vamos dizer assim, que ficou deixando a desejar, né, em quesito de desempenho. Claro, o Manchester United é o time que acho que mais bem... O primeiro time que soube explorar bem a sua marca em mercados fora da Inglaterra. Sim. Principalmente pensando na Ásia e no Oriente Médio. Muita gente gosta muito do Manchester United por ali. Então, é um time que gera muita receita, gera muito dinheiro. Os donos são os Glazers, também conhecidos como donos do Tampa Bay Buccaneers. E a torcida do Manchester United absolutamente odeia os donos. Com razão. Com razão, né? Porque os donos não investem no time, a dívida do clube, né, com os donos só aumenta. Então, os donos estão ganhando dinheiro, então para eles safoda, né? Tá tudo bem. E, assim, né, é uma crise no United que parece que não tem fim, porque você tenta muita coisa, tenta treinador, tenta jogador, tenta isso, tenta aquilo, e o resultado é sempre um mar de decepção. Quer falar aí os números do Sir Alex, Brinjal, pra gente? Vamos dar uma repassada aqui em alguns dos principais números do Alex Ferguson ao longo desses quase 30 anos ao longo do Manchester United. Ele que começou a carreira no United em 86 e foi até 2013. O seu último campeonato até, ele foi campeão da Premier League, então mostra que como até o fim ele ainda estava conseguindo resultados. Ele foi campeão 13 vezes da Premier League, 2 Champions League, 60% de vitórias em todas as partidas disputadas, 38 troféus ao todo. Então ele é um cara que revolucionou não só o Manchester United, mas a Premier League também, porque ele sempre, ao longo de todos esses anos dele, ele sempre foi muito preciso na contratação de alguns nomes e conseguia dar esse level up, assim, essa evolução em vários desses jogadores, muitos deles que você não esperava muito deles, né? Eu acho que se pegasse vários jogadores que o Manchester United tinha ao longo da era Ferguson e colocasse em outras equipes, seria umas naba. Seriam uns caras que você fala, meu Deus, o que esse cara é jogador de futebol? O próprio Valência, o Parque, que pra mim são superestimados demais, mas no Manchester United faziam uma função muito boa, porque o Ferguson conseguia tirar deles isso. O Parque eu defendo que o Parque ainda era bom jogador, né? Ele era um cara mais técnico, né? O Valência não tem muita defesa, assim. O Valência era ruimzão. O Valência era grossão, mas o Parque... Mas tinha vários desses caras e junto disso também teve a, entre aspas, sorte da geração de 92, né? Que é aquela galera que veio da base do Manchester United, que tinha Paul Scholes, Giggs, o Gary Neville, os dois irmãos Phil Neville, né? Jogou pouco tempo, mas jogou. Sim, os dois Neville. O Beckham é dessa ou ele é mais novo? Eu acho que o Beckham também é dessa. Acho que ele é um pouco mais novo, mas... Não, acho que ele estreia ali por 94. Eu acho que ele é um pouco mais novo. O Roy Keane daí o Roy Keane veio já profissional. Ele já tava lá, eu acho, Arquinho. Eu acho que ele já tava lá. Mas mesmo assim, é uma base ali assim que durou a vida inteira e todos jogaram do início ao fim só no United, né? Sim. Nenhum deles saiu do United ao longo desse período e foram essenciais para esse domínio absoluto do United na Premier League. E desde a primeira vez que o Ferguson ganhou uma Premier League, o Liverpool, principal rival, não venceu nenhuma vez. Então ele conseguiu passar o Liverpool em número de títulos ingleses desde a sua chegada. Então mostra o feito do cara, que estava 12 títulos atrás e o cara conseguiu passar. É absurdo. É muito absurdo, né, cara? É um período de tamanha dominância. E assim, acho que até por isso a gente não consegue muito mensurar um paralelo, né, pro que aconteceu com esse Manchester United, porque ninguém teve esse domínio assim com um cara só, né? Durante todo esse tempo.
1.500 jogos, 60% de vitórias, né, 895, 18% de derrotas, é muita coisa, cara, É muito, muito muito, absurdo. muito absurdo. O Sir Alex, que antes de colar no Manchester United, ele foi técnico do Aberdeen, Sim, né? E ele foi assistente também da seleção escocesa isso. antes disso, antes de chegar no United. Ele substituiu um técnico da Escócia que faleceu depois de uma repescagem da Copa do Mundo contra o País de Gales. Fica aí a curiosidade. Ele chegou a jogar Champions League com o Aberdeen, né? Sim, Na década de 80 lá. ali no Quando a, comecinho da década de 80. isso, quando a Champions League ainda era aquele formato diferente, né? Que só ia os O campeões campeão. mesmo, né? E aí, assim, acho que já é um indicativo do tamanho do homem, né? Isso. Porque, porra, você ser campeão escocês com um time que não é o Celtic nem o Rangers É, é muito é um complicado. feito É gigante. um feito muito difícil. Então, vem o tamanho mesmo do Sir Alex para o futebol britânico até como um todo. Sim. Eu acho que as únicas equipes que pegaram no pé um pouco dele assim foram o Arsenal do Wenger, na transição ali de 90 para o começo dos anos 2000. O Chelsea do Mourinho e o Barcelona do Guardiola, que Sim, tirou 2 títulos de Champions duas League deles. Champions. E pensar que podia ser, né? Ele podia ter 4 Champions, né? Se o Isso. técnico do Barcelona é outro, por Se não alguma tivesse o coisa assim. Messi, Não tivesse o Messi, é que assim, a final, as duas finais não foram assim, né? Tipo, é, parelhas, né? O Barcelona, principalmente a segunda. A segunda, o é, Barcelona dominou. num totosaço no Manchester United. Mas, assim, não dá para negar que é um time que chegou muitas vezes e tem semifinal de Champions pra cacete também Sim, nessa história. Então, assim, ganhou muito, chegou muito, competiu muito, sempre teve times muito competitivos. sim, O United do Ferguson. Sai o Ferguson, então, no final, no meio, né, de 2013, no final da temporada 12-13, campeão da Premier League, e aí ele aponta David Moyes pro cargo. Assim, o Moyes era técnico do Everton antes, né, isso. de chegar no United. Ele foi apontado pelo próprio Ferguson como um substituto que Sim, poderia dar continuidade ao trabalho. Obviamente não deu certo. O Moyes não é um técnico do tamanho do Manchester United. Ele assinou um contrato de 6 anos sim, para ficar em Old Trafford. Ele começou sendo campeão da Community Shield em 2013. E no começo, né, da temporada 2013, a isso. Community Shield é a Supercopa da Inglaterra, basicamente. Uhum. E aí, no começo da temporada, tomou um 4-1 para o Manchester City, depois perdeu por 2-1 para o West Bromwich, e aí já começou a ficar meio... A sombra já começou a crescer meio cedo, né, em cima Sim, do Moyes. Foi eliminado depois na FA Cup em janeiro, já na terceira fase, para o Swansea, depois perdeu para o Sunderland na semifinal da Copa da Liga Inglesa, então são 2 títulos a menos. Caiu nas quartas de final para o Bayern de Munique na Champions League, e o Moyes não viu nem final da temporada, né? Foi demitido em abril de 2014, um pouquinho antes da Copa do Mundo. 7º lugar na tabela. O Giggs assumiu o time até o final da temporada e fez só 5 joguinhos ali. Mas a temporada desastrosa do United na mão do David Moyes, a primeira sem o comando do Ferguson. é um período complicado, né? Porque o David Moyes, como você disse, é conterrâneo do Ferguson, era alguém que ele apontava como o sucessor dele, um período muito complicado. Isso até acho que é um equívoco do que o Manchester United ainda vive até hoje, porque até hoje o Ferguson ele é tipo um conselheiro da administração no Manchester United, então ele dá muito pitaco ainda. E eu acho que ele, fora do campo técnico ali, mostrou algumas falhas, até em coisas recentes em relação ao Ralf Rangnick, alguns jogadores que
que ele dizia que deveria apostar um pouco mais, como ele apoiou um pouco mais o Solskjaer num período que ele já estava mal, dizendo para insistir nisso. Então é um pouco complicado, assim, como eu acho que ele leva um pouco pro pessoal algumas coisas por confiar no clube, mas ele não tá vivendo o dia a dia ali. Então, algo que ele deveria ter separado e o clube também não soube separar isso. É, Deixar o cara, não, fica em casa, velho. Só a não, história aqui tipo, tem que. Se você não sair daqui, a sua sombra nunca vai deixar os caras em paz. tipo, cola aí no seu camarote de vez em quando, mas É, assim, a decisão agora a gente toma. é, Você falou do Solskjaer, vai lembrar que o Solskjaer jogou muito tempo pelo United isso. sob o comando do Sir Alex, né? Então, acho que daí vem essa relação. Isso, exatamente. E depois do David Moyes, para terminar a temporada 13 e 14, veio o Ryan Giggs como assistente, né? Ele já tinha aposentado. Ele veio como assistente só para terminar a temporada, fez só 5 partidas. E no início da próxima temporada veio o Louis van Gaal, o holandês que veio com muita expectativa depois da boa Copa do Mundo que ele fez, a Copa do Mundo no Brasil, com a seleção holandesa, quando eles chegaram nas semifinais, perderam para a Argentina. Todo mundo lembra que foi daquele jogo que ele trocou o goleiro só para pegar os pênaltis. Também foi uma Copa muito importante, eu acho que para a Holanda se mostrou como aquela geração ainda tinha um último gás ainda. Sim. E também foi a base, eu acho que para começar essa renovação da Holanda que demorou um pouco, mas É. está voltando a ser competitivo. Depois dessa Copa, a Holanda perdeu todos os Sim, torneios, né? Não se classificou para Euro 16, Copa sim, 18 e Euro 2020. sim. Então foi um período complicado, mas até quando tinha o Van Gaal ali foi um trabalho muito bom. E quando ele chegou no Manchester United já tinha essa expectativa por tudo que ele fez, a diretoria acreditava nele e eles, no geral, assim, foi uma boa passagem, porque eles queriam alguém que colocasse o Manchester United onde ele deveria, que era na Champions League e brigando com os principais títulos, com as principais equipes. E logo na sua primeira temporada, na temporada 14 e 15, ele conseguiu o que era o objetivo principal, que era devolver o Manchester United para a Champions. Terminou a temporada em quarto lugar, com 70 pontos, à frente do Tottenham e do Liverpool. Mas durante as Copas naquela temporada, a equipe não foi muito bem. Eles sofreram uma derrota de 4-0 para o MK Dons na segunda rodada da Copa da Liga. Nunca vi esse time na minha vida. Perderam e foram eliminados na Copa da Liga naquela temporada. E na outra Copa, que é a Copa da Inglaterra, a equipe também foi eliminada pelo Arsenal nas quartas de final. Então foi um pouco frustrante, mas no geral satisfeitos pela classificação para a Champions League. Na temporada seguinte, que viria a ser a segunda temporada do Van Gaal, eles perderam a classificação para a Champions League no saldo de gols para o Manchester City. E na Champions League eles caíram na fase de grupos e, consequentemente, passando para as oitavas de final da Europa League, por terminarem em terceiro no grupo. E nessas oitavas da Europa League eles foram derrotados pelo Liverpool. O rival pegou eles e eles foram eliminados. Nas Copas Domésticas, o United foi eliminado na Copa da Liga para o Middlesbrough, na quarta rodada nos pênaltis, mas teve um consolo pela forma como eles terminaram a FA Cup, derrotando o Crystal Palace na final e conseguiram um título, um gol na prorrogação do Jesse Lingard. Mas esse foi o período do Van Gaal na equipe, nesses 2 anos, e após isso teve outra mudança técnica, né? Exatamente. Eu fui caçar aqui esse confronto do United e do Liverpool na Europa Europa League. League. E, claro, né, assim, vale lembrar que essa foi a primeira temporada do Jürgen Klopp no comando do Liverpool. Sim, Para você ver mais ou menos onde a gente está no tempo, né? Às vezes a gente acaba perdendo o timing, né? A noção do tempo, mas é isso. Primeiro jogo em Anfield 2-0 para o Liverpool, gols de Sturridge e Firmino. Segundo jogo no Old Trafford, 1-1, Marcial para o United e Felipe ou Coutinho para o Liverpool. nas quartas eles pegaram o Borussia, não foi? Foi, Aquele jogo foi. maluco.
Eu lembro até hoje. Loucaço, um dos mais malucos da Europa League, que sempre tem esse tipo de jogo, É. cara. É muito bom. Gosto muito da Europa League. Depois perderam na E final, né? perder a final pro Sevilha, que É, é o senhor Europa League. é o Deus. Enfim, aí o Van Gaal foi embora, né? O Van Gaal, que acho que. Eu não sei se o Van Gaal aposentou já, ou se é ele o atual técnico da seleção, não A é da mesmo? seleção. A da seleção. É ele, né? É. O Van Gaal é meio pancada das ideias, eu nunca sei direito o que ele tá fazendo. Mas ele foi embora e aí chegou o José Mourinho, O Zé. né? The Special One, Uhum. como ele gosta de dizer. Aprendi a gostar mais do Mourinho agora, né? Eu fiquei mais velho, eu aprendi a gostar mais do Mourinho do que eu gostava quando era mais novo. E quando chega o Mourinho, ele chega com uma carga também, né, de ser o cara na frente do Chelsea, né? O Isso. Chelsea, daquele primeiro Chelsea do Abramovich, que chegou e foi campeão, e recorde defensivo na liga, e não sei o que tem, e deu um trabalho do caramba pro próprio United do Mourinho. Uhum. Então ele foi chamado para substituir o Van Gaal. E aí na primeira temporada dele, né, em 2016, 2017, ele conseguiu já o maior sucesso, né? Talvez a melhor temporada que o United teve depois da saída do Sir Alex Ferguson. Ele ganhou a Community Shield, né, a Supercopa da Inglaterra, ganhou a Copa da Liga e ganhou a Liga Europa também, tudo na mesma temporada. O time foi o sexto na Premier League. O United chegou na Champions por causa da final da Liga Europa, né? 2-0 em cima do Ajax. E assim, eu lembro que apesar desse bom desempenho, né, são 2 títulos de Copa, né, a Copa da Liga e a Liga Europa, já tinha um negocinho assim de incômodo do United Sim. não ir bem na Liga. É. A galera já não tava assim, mais ganhou da hora, mas a gente quer o campeonato inglês. É. E aí 2015, 2016 foi aquele ano maluco que a temporada anterior, né, que o Leicester tinha sido campeão inglês. O United ganhou a Supercopa da Inglaterra e ganhou em cima do Leicester e ganhou do Southampton na Copa da Liga, gols de Ibrahimovic e Lingard. Na temporada seguinte, 17-18, a equipe chegou ali na segunda posição, mas não conquistou nenhum troféu, né? O segundo lugar na Premier League é o O 17-18 é a melhor composição, né, do United na Premier League desde a saída do Sir Alex. E assim, chegou em segundo, campeão, se não me engano, desse ano é o City, mas Isso. é o City com uns 10 ou 15 pontos de vantagem. É uma temporada muito absurda do City, Sim. assim, tipo, não tão absurda quanto as recentes que o City fez, mas é uma temporada bem tranquila para o City. O United acho que não chegou a disputar efetivamente o título, né? Ficou assim, conquistou o segundo lugar, mas não conseguiu a disputa do título. E aí como parece ser costume, né, com o Mourinho, o vestiário foi desmoronando, alguns resultados ruins e ele acabou perdendo, né, o emprego já em dezembro de 18, não deu nem tempo dele terminar a terceira temporada no comando do time. Uma série de resultados ruins. O United terminou em sexto naquele ano de 18 e 19. Ele foi dispensado, uma rescisão que custou 18 milhões de libras ao United. Mas o Mourinho não deve ter reclamado de toda essa bolada, não. Tadinho do Zé. Tadinho do seu Zé. Ele acabou sendo culpado ali, né? O clube expressou o seu descontentamento porque o José Mourinho fracassou em desenvolver jovens jogadores e o seu estilo de futebol no comando dos Red Devils. Mas assim, eu não sei o que o United estava esperando, porque eu nunca vi o Mourinho também como um grande desenvolvedor de jovens jogadores, né? Então, Nunca foi. E também eu acho que o principal problema dele nesse período no United é o problema de sempre. Que ele começa a se envolver com muitos atritos ali com o elenco e ficou impossível a relação com muitos jogadores, né? Com muitas estrelas ali
Aí ficou inviável, não tinha como manter aquilo. Foi o que jogou ele fora no Real Madrid, no Chelsea na primeira passagem, na segunda também, no Tottenham, no United, No então... United. Acho que só na Inter não, né? Na Inter Porque acho na que ele, Roma, na Inter ele que quis sair, né? ele que quis sair, né? Acho que, e por enquanto na Roma. E por enquanto. Por enquanto na Roma. Mas só isso também porque venceu um título. Se também não tivesse, ia começar a briga já. Já começa, já fica mais difícil, né? Já É, fica mais difícil de você dialogar dentro do vestiário. é. Mas após a saída do Mourinho, então, por conta desses resultados ruins, ele saiu em dezembro de 2018, no meio da temporada, e quem sucedeu ele ali para terminar a temporada foi o Solskjaer, o ex-jogador do United, ídolo da torcida, que era assistente da equipe, foi nomeado interino para terminar a temporada 18-19, mas por conta dos bons resultados que eles tiveram ao longo daquele período, foi oferecido uma renovação de contrato de 3 anos para o Solskjaer e ele continuou com a equipe muito por conta daquela vitória que o United teve contra o PSG nas oitavas da Champions League. Foi aquela virada e tal. Pênalti do Rashford no último minuto, né? Isso. Então, isso motivou a diretoria a confiar no Solskjaer, porque é um cara mais da casa, que conhece o pessoal ali, e acharam que seria ele o cara que poderia ser, entre aspas, o Guardiola da vez ali, assim. E na temporada seguinte, na temporada 19 e 20, que foi a primeira temporada que ele iniciou no comando, eles fizeram a pior início de temporada da Liga em 33 anos. Mas, no entanto, eles conseguiram dar a volta por cima ao longo da temporada e classificar a equipe para a Champions League no ano seguinte. E a principal mudança que eles conseguiram ter foi no segundo semestre, com a chegada do Bruno Fernandes, que chegou jogando muita bola, vindo do Sporting, Sim, e a equipe ficou invicta a partir de 1º de fevereiro. Então foram quase 3 meses ali da equipe sem sem perder. perder. E eu lembro que nesse período o Bruno Fernandes estava jogando muita bola. Ele foi eleito jogador do mês algumas vezes, né? Sim, Nesse período pela Premier League. sim, e era um período que o time estava muito sem confiança. Estava muito problemático, ainda mais por conta desses conflitos pós-Mourinho. Estava um pouco complicado e ele chegou já chamando a responsabilidade e conseguiu um feito grande que foi devolver o time de volta para a Champions League. E nessa mesma temporada, a equipe também chegou na semifinal das duas Copas locais, na Copa da Inglaterra e na Copa da Liga, mas perdeu para o Manchester City e para o Chelsea. E no ano seguinte, eles continuaram numa crescente, terminando em segundo lugar na Premier League, 12 pontos atrás do City. Mas novamente eles acabaram perdendo para o City na Copa da Liga nas semifinais. E na Copa da Inglaterra eles foram eliminados nas quartas de final para o Leicester, tomando um 3-1. Maravilha, hein? E também, nesse mesmo ano, eles ficaram em terceiro lugar na fase de grupos da Champions League, então, de novo, caindo para a Europa League. O United não conseguia se manter competitivo na Champions League durante esse período, então eles acabaram caindo para a Liga Europa, mas eles, de alguma forma, eles conseguiram chegar na final. Só que perderam para o Villarreal do Unai Emery, que também chegou na semifinal agora da Champions League esse ano, fez um trabalho muito bom. E terminou a temporada até que de uma forma positiva, chegando na final, sendo o segundo colocado na Premier League. E no ano seguinte, que foi a última temporada agora, começou com um início super inconsistente, tendo derrotas pesadas para o Liverpool, para o Watford. O Solskjaer não aguentou a pressão, e ele foi mandado embora em novembro de 2021. E o Carrick depois substituiu ele por alguns jogos até a chegada do Rangnick. O Solskjaer demorou para ser demitido, né? Sim, demais. Já Nossa, estava. eu acho que assim, pelo menos uma temporada que ele já podia ter sido mandado embora, cara. Sim. Eu acho que o que eu me lembro bastante dessa época é que ele estava muito refém dos jogadores. Ele tinha Sim. muito medo de fazer algumas mudanças, colocar alguns caras no banco. E eu não sei, é uma questão de experiência também, né?
Ele não tinha muito tempo de cargo ainda como técnico profissional. Ele Já tinha che... treinado, acho que um time na Noruega lá, né? Mas Isso. assim, pô, sair de um time da Noruega para vir treinar o Manchester É, United, mesmo tendo a relação ali de é ídolo difícil. da torcida, é muito complicado. Muito complicado. E ele acabou sentindo, Pesou demorou, bastante. e aí pesou. E aí o United fez um movimento que, putz, só a título de curiosidade, o Solskjaer é o técnico que mais tempo ficou, né? Isso. Ele ficou, foram aí 3 anos praticamente, 168 jogos ele fez. Quem assumiu no lugar dele já em novembro, ainda em novembro de 21, foi o Ralf Rangnick, que do dia para a noite simplesmente meteu o louco, pulou fora do Lokomotiv Moscou, depois de vender metade do time, contratar uns malucos lá que ninguém conhecia lá na Rússia. O velho tá louco. Assim, a torcida do Lokomotiv Moscou já tá a puta da vida com o Ralf Rangnick. O trabalho dele lá era uma porcaria e o United me inventa de trazer o cara para ser treinador. E depois ele ia ficar como consultor, né? Porque ele tem Isso. uma consultoria de futebol. Enfim, cara de que não ia dar certo e, obviamente, né, ele assumiu o lugar do Carrick de forma interina até o final da temporada e foi encarregado de tentar conseguir um lugar entre os 4 primeiros pro United, né, no restante da temporada 21-22, uma vaga na Sim. Champions League, mas não deu certo. Foi um período difícil, ele foi eliminado da UEFA Champions League e da FA Cup. O United terminou na 6ª posição, quase ficou de fora da Liga Europa, quase caiu para a Conference League, né? Mas chegou até a Liga Europa. O Ralf Rangnick não vai ficar como treinador, o Ralf Rangnick não vai ficar nem como consultor, porque ele vai ser técnico da seleção da Áustria. Isso. É um cara que tá pulando de emprego em emprego. O que tá parecendo o cara tá pegando, mano? Tá aí curtindo a vida doidado. Muito louco. E aí chega o Erik ten Hag, que é o segundo treinador careca da cidade de Manchester, que vai tentar, mais uma vez, né? Eu perdi a conta aqui, né? É o Moyes, é o Van Gaal, o Mourinho. Mourinho, o Solskjaer. Solskjaer e o Rangnick. Então, o nosso amigo Ten Hag é o 6º técnico que vai tentar levar o United de volta aos seus dias de glória. É uma tarefa muito difícil, cara, essa do Ten Hag, e acho que assim, ele vai precisar de umas 2 temporadas, Sim. uma para se adaptar à Premier League, se adaptar à pressão do cargo, porque é diferente, o Ten Hag era técnico do Ajax, É. e embora, é claro que o Ajax é um time gigantesco, mas o Ajax controla o campeonato holandês de uma forma muito diferente do que o Manchester United não controla, né? No caso, na Premier League. Então, pressão, jogadores muito com um ego muito maior do que ele tem no Sim. Ajax, um perfil de jogador diferente, né? Porque no Ajax você trata com jovens mais promissores, uns jogadores de um nível Sim. mais velhos de um nível um pouco mais diferente, e no United é basicamente as estrelas, né? É o que você busca. E Então, também o Ten Hag ele foi técnico do time B do Bayern, né? Na época que o Guardiola era técnico sim, do time principal. Então teve isso. dizem, né, que ele pegou muitas influências ali e tal, aprendeu muita coisa também. Mas é isso aí. Aí, como você disse, né? Se você pensar assim, o tempo dele como treinador é meio curto. Em questão de É mais tempo. longo do que o do Solskjaer, né? Mas eu Já é confio muito alguma mais na coisa. capacidade de trabalho dele, assim, já mostrou mais capacidade técnica do que o Solskjaer, e ele mostrou mais ser menos teimoso e arrogante do que o Mourinho. Ele parece ser mais moderno em relação ao futebol do que o Van Gaal. Então acho que ele potencial para agora ser a vez do United fazer a coisa certa, tem o potencial. E também Sim. o diretor lá também vai embora, né? Ai, como chama? Ed Woodward. Ele também vai embora. Do Woodward. Ele Que é que é outro que um a torcida do United já odeia. tava pedindo a cabeça no prato há algumas temporadas, né? Sim, exatamente. Então, eu acho que a principal mudança, a gente vai falar um pouco mais pra frente aqui de coisas que
O United precisa focar dentro de campo, né? Alvos para o elenco, mas a principal mudança que eles já vêm mostrando nesses últimos meses é isso, é a eles estão Mentalidade, né? isso, né? Eles estão dispostos a mudar. Eles estão dispostos a falar, mano, esquece aquele pensamento ali, não deu certo. Essa galera americana não entende futebol, tchau. Vamos tentar fazer um pessoal aqui que entende. Aí parece que as coisas vão começar a arrumar para um jeito diferente. E se o Ten Hag tiver o tempo, igual você falou, acho que uns 2 anos é o ideal. Primeiro ano, conhecer mais o elenco também, porque tem muita laranja podre ali. Ele vai ter que começar a entender isso, trabalhar um pouco mais, ver as carências da equipe e na próxima temporada talvez investir um pouco mais pesado e aí sim começar a competir por títulos, né? Acho que é um processo um pouco... Tem que ser paciente. É um processo demorado, não tem como você fazer isso de forma rápida. É, Ele vai ter que identificar, como você falou, as laranjas podres, ele vai ter que ver. E aí, cara, você vai precisar contar muito com honestidade, tanto de jogador quanto de treinador, quem está disposto a passar por isso, né? sim. E aí, tipo, você vai virar para um cara que nem o De Gea, falar assim: e aí, De Gea, tá afim? Ou você quer simplesmente ir embora para qualquer lugar? E aí o jogador também tem o direito de falar assim, mano, não, quero ir embora. É, Me deixa embora, vou, sei lá, voltar para Espanha, é. vou para outro time mais organizado. Então, a vontade, ver quem tá com vontade, ver quem não rende, e isso demanda um pouquinho de tempo. Vamos passar um pouquinho pelas contratações de destaque, né, que o United fez em cada janela, né, desde a saída do Ferguson. Em 13 e 14, na primeira temporada, na temporada do David Moyes, Isso. o United trouxe o Mata do Chelsea por 44 milhões e meio de euros e o Fellaini do Everton por 32 milhões e meio de euros. Nenhum dos dois deu certo. O Mata tá lá até hoje, pô. Eu acho que ele vai sair agora, não vai? Eu acho que Eu também acho que ele deve sair. Eu acho que assim, o Mata é um cara. Talvez ele não tenha sido um cara que, nossa, ele chamou a responsabilidade e tudo. Mas ele foi um jogador muito útil, né? Acho que ele serviu bem. Sim. São quase 9 anos aí de clube. Acho que serviu bem, né? 8 temporadas de clube. Acho que serviu bem o United. O Fellaini não. O Fellaini não. Nessa temporada, o United perdeu o Scholes, aposentado, e o Anderson, aquele, para a Fiorentina por empréstimo. E na temporada seguinte, com a chegada do Van Gaal, que aí começou a ter um investimento mais pesado, né? Chegou o Di Maria, chegou o Luke Shaw, o André Herrera, o Rojo, o Deli Blind, o Falcão. Então uma galera aí, chegou já metade de um time. Sim. E com investimento pesado, porque o Di Maria chegou por 75 milhões. Então, o André Herrera chegou por 36 também. Muito dinheiro. Assim, o Luke Shaw custou caro porque ele é inglês, né? Mas assim, é bastante dinheiro. Pô. Sim. E parecia que poderia dar certo. Pelo menos no papel, era bacana essa janela aqui, assim. Mas também foi muita gente embora. Que era os caras. O Dali Blind não virou, né? Então, mas eu gosto muito dele, mano. Eu gosto muito dele. Eu gosto dele, assim, ele tá no Ajax hoje, acho que é o patamar dele, não tem nada de errado com isso. Mas, tipo, pro que o United esperava dele, né? Eu esperava que ele ia ser o cara, assim. Mas eu acho que é diferente, E também saiu muita gente nessa janela, né? Saiu uns caras mais veteranos, como o Evra, o Vidic, o Nani, o Giggs aposentou. Então saiu uma galera aí, o Kagawa que não deu certo no United, o Welbeck, né? que é horrível. Cara, o Welbeck tá jogando na Austrália. Tá. Não faz sentido isso. Que maluquice, né? Mas foi isso. Uma janela que prometia muito e entregou. O Di Maria, bom, eu sei lá, né? A gente gosta muito do Di Maria independente, né? Então, muita bola. Muita bola. O André Herrera também jogou durante um tempo. Né? O Rojo é o Rojo, então... Muito demais. Não sei se dá pra esperar muita coisa dele. Ele sabe mandar um negocinho lá, né? 1-2. O Rojo Ele se conhece. O Leonardo... O Rojo canta lá, né? Se o Leonardo dá 20, por que eu não posso dar 2, né?
Ah, temporada 15-16. Aí, outra temporada de muito investimento para o United. Chega o Martial por 60 milhões de euros, muita grana. O Schneiderlin do Southampton, chega o Depay por 34 milhões de euros, é uma ótima promessa. Na época era uma ótima contratação. Uhum. O Darmian do Torino, nem tanto. Achei caro por 18 milhões. O Schweinsteiger do Bayern de Munique por 9 milhões. Relativamente barato pelo que o jogador representa, mas assim, é um Schweinsteiger já com problemas físicos, um cara que já devia haver dúvidas se aguentaria o ritmo da Premier League, e ele não aguentou. E aí o time perdeu, o time saiu, perdeu Di Maria para o PSG por 63 milhões, o United conseguiu tomar prejuízo do Di Maria. Perdeu o Titiarito, né? Vendeu de vez o Titiarito. Vende o Van Persie, que tinha chegado, acho que na penúltima temporada, na última temporada do Ferguson, né? Ele foi campeão da Premier League com eles. E sai o Nani pro Fenerbahçe. E o Rafael, lateral, irmão do Fábio. Rafael, que hoje é o lateral do Botafogo, foi pro Lyon por 3 milhões de euros. Assim, é uma janela que prometia, principalmente pelas contratações do Martial e do Depay, né? Do Memphis. Mas que não, de novo, não rendeu, né? O Schneiderlin não rendeu, o Schweinsteiger não rendeu. O Martial tá aí até agora, mas é um cara que não é o que se esperava dele também. Isso é. Exatamente, eu acho que essas duas janelas do Van Gaal no comando do United, eu acho que nenhum deles você pode dizer com certeza que não, esse cara valeu a pena, sim. Não sei, talvez o Luke Shaw, que ainda tá lá, mas tem muitos altos e baixos. Ele é muito de vidro, né? O problema dele é que é muito de vidro. Ele é meio burro também, né? Mas essas duas janelas do Van Gaal acho que não saíram como se esperava, né? São contratações que pra época até faziam bastante sentido. Sim. Mas que não deu mesmo muito certo. Aí na temporada seguinte que veio o José Mourinho, com ele chegaram pro Pogba, da Juventus, por 105 milhões, uma grana pesada. O Mkhitaryan do Borussia Dortmund e o Bailly do Villarreal e o Ibra, que chegou de graça do PSG. Saiu nessa temporada o Schneiderlin pro Everton, o Depay pro Lyon e o Schweinsteiger, que foi pro Chicago Fire. Dá uma brincada na MLS lá, né? Foi dar uma curtida no soccer. Mas também é essa janela e a seguinte, eu acho que putz, é que o Mourinho saiu reclamando que não tinha investimento para ajudar ele, né? Que o time não ajudava, a diretoria não ajudava ele financeiramente, não contratava quem ele queria e tal. Mas só de você ver ali que tem o Pogba, o Mkhitaryan, o Bailly e o Ibra, uma grana pesada já, é basicamente 200 milhões em uma janela. O Mourinho também é meio comédia, né, velho? Pô, o cara é muito vacilão, só porque não veio o Maguire. Que ainda bem que não veio, né? Senão tava mais ferrado ainda, né, E que ia vir numas janelas pra frente, né? Mas foram outros caras também que não deram certo aqui. O Bailly de vidro. Era ótimo jogador, não conseguiu se firmar até hoje. Pogba, lapsus, mas também não deu certo. Mkhitaryan jogou um pouco, mas depois foi trocado pelo Alexis, né? Pelo Sanches. O Mkhitaryan eu acho que eu já achei caro, né? Não achei que ele valeria tudo isso daí, não. Eu também acho que não. O Borussia foi bem nessa. Foi bem, o Borussia vende bem. O Ibra até que assim, né? Foi bem o tanto, né, de que se espera de um cara que nem ele foi bem no United. E o Bailly, cara, eu tive que vir olhar, porque eu não lembrava que ele ainda estava no United. E ele tem 113 jogos em 6 temporadas. É muito pouco. A primeira temporada, 16-17, ele fez 25 jogos pela Premier League. Em nenhuma das outras temporadas seguintes ele passou de 15. É muito pouco jogo, cara. Ele simplesmente não joga. E aí fica difícil mesmo. Problemático, né? Bem problemático. Temporada 17-18, ainda com Mou, mas é a última dele, né? Ele sai no meio de 18. Chegam Lukaku, do Everton, 84 milhões, baita de um dinheiro. Chega o Matite do Chelsea, pedido do Mourinho.
Chega o Lindelof do Benfica, 35 milhões também, muito dinheiro. E o Alexis Sanches chega em troca pelo Mkhitaryan, né? O Mkhitaryan vai para o Arsenal e o Sanches cola para jogar no United. Depois o Mkhitaryan sai, então sai o Januzaj para jogar na Real Sociedad. O Januzaj que teve muitos problemas para se firmar no United, né? Era uma das grandes promessas do time, mas teve problemas para se firmar. Sai o Ibrahimovic de graça para o Galaxy, sai o Rooney também de graça, sem espaço já. O Rooney vai jogar no Everton. Depois ele vai jogar no Derby, ele vai jogar no DC United. O Rooney vai o Rooney, que é o maior Derby artilheiro County da história. Também foi. Derby County, ele é o maior artilheiro da história do Manchester United, cara, que é uma loucura. Outro jogador que eu gosto muito, que é o Rooney. E assim, é uma grana no Lukaku, que é um baita de um jogador. Não deu certo. O Matic, que é 45 milhões num volante que basicamente só marca, né? O Lindelof era uma aposta, não deu muito certo. O Alexis Sanches jogou bem durante um tempo, mas depois também cansou. E aí você fica assim, né? Porra, cara. Ninguém dá certo aqui, né? Ninguém dá certo. E aí é o Ibrahimovic fazendo gol a rodo nos Estados Unidos, né? Mas lá também. E o Januzaj que se encaixou na Real Sociedad, né? Sim. O Januzaj ficou bem lá, então... mais uma janela confusa para o United. Sim. Depois da janela seguinte, foi bem tranquilo até, comparado com as anteriores. Chegou o Fred, o brasileiro, do Shakhtar Donetsk, por 59 milhões, que teve até uma disputa dele com o City, né? Que os dois times de Manchester queriam ele, e ele acabou optando pelo lado errado de Manchester. Não foi uma escolha muito boa. E também chegou o Dalot, do Porto, né? O português Dalot, lateral direito. Aí também saiu o Daley Blind, que voltou pro Ajax, e o Fellaini, que foi pra China fazer alguma coisa lá, ganhar dinheiro. O Fellaini, que graças a Deus já deve ter ganho pouco dinheiro, né, jogando na Inglaterra, foi pra China ganhar um pouco mais. O Fred tá lá, o Fred é um dos principais jogadores, né, do Manchester United. O Dalot falta regularidade, ele foi emprestado pro Milan na penúltima temporada, né, mas falta um pouco de regularidade. Temporada 19-20, chega Harry Maguire do Leicester por 87 milhões de euros. Bizarro. Bruno Fernandes do Sporting, 63 milhões de euros. Wan-Bissaka do Palace, 55 milhões de euros. E o Daniel James do Swansea, 17,8 milhões de euros. Cara, fazendo uma conta de padaria aqui, no Maguire, Bruno Fernandes e no Wan-Bissaka tem 200 milhões de euros, é isso, né? Que coisa horrorosa. Aí saíram o Lukaku para a Internazionale, né, por 74 milhões. O Smalling foi emprestado para Roma, o Sanches foi emprestado para a Inter, o Ashley Young foi vendido para a Inter e o Valência voltou para a LDU, veio jogar aqui no continente sul-americano. Eu acho assim, o Maguire, a gente zoa, falei e tal, assim, ele não é craque. Sim. Eu acho ele um zagueiro limitadíssimo, mas ele não é o problema da defesa do United. Ele é um dos, mas ele não é o único problema. O que fode ele é que ele vai sempre ser lembrado que o United pagou 87 milhões de euros nele e ele é o zagueiro mais caro da história do futebol. O posto anteriormente pertencia ao Rio Ferdinand, que foi comprado pelo Manchester United e foi um dos melhores zagueiros da história do Manchester United, né? Então, é meio difícil de comparar. O Bruno Fernandes jogou muita bola essa temporada, né? Ele chegou no meio do ano, chegou jogando muita bola. Deu uma caidinha, mas esse ano não foi muito jogador. bem. O Wan-Bissaka eu não tenho muito o que falar dele não, Brinjal. Você tem... Defensivamente ele é bom, mas ele não sabe apoiar. Fraquíssimo. E acho que é isso aí. Ele é bem limitado, assim, eu acho. Bem limitado. Por esse valor, assim, 55... Não dá, né? Não, superestimado, assim. Eu acho que esperava um pouco mais. E tem o price tag ali de ser inglês. Sim. Aí acabou valorizando, né?
E aí você vende o Lukaku, né? Sai o Lukaku para Inter e você vê, tipo, em 2 temporadas o Lukaku simplesmente destroçar o campeonato italiano. Então, É muito maluco como é esse tipo de coisa acontece, só no cara. United isso, velho. É bizarro. É bizarro. E depois na temporada seguinte, né, que chegou mais gente, parece que nunca para, né? Não, assim, tipo, sempre tem buraco para ser preenchido. É Sim. impressionante. É. Chegou o Van de Beek, que fez uma boa temporada com o Ajax, né, naquele período que eles chegaram na semifinal da Champions League e tal. Com o próprio Ten Hag, né, que está chegando agora no United. O Diallo, que veio da Atalanta. O Alex Telles, que veio do Porto. E o Cavani, que veio livre do PSG. O Cavani que enfrentou vários problemas físicos ao longo desses 2 anos no United. United. Mas quando jogou bem. Eu acho que ele cumpriu o papel dele. O Alex Telles, pra mim, ele cruza como poucos. Cruza muito. Só Muito que o bom. resto não tem. É. O resto não dá Ele, muito ele tem, certo. ele tem um atributo que é muito certeiro, mas o resto, assim, é muito natural, é muito normal, né? Ele é É, muito na média é para muito se comum. destacar, assim. Eu E imaginei ele, que ele pudesse se destacar até mais em questão de seleção brasileira, né? Em relação a isso. eu também pensei. E ele ficar disputando posição com o Luke Shaw, meio que no mesmo ali, né? Não tem alguém que é muito melhor do que o outro. Eu Né? acho que São duas características, assim, que são meio, né? Tipo, é. Eu acho que o Shaw é um tipo de apoio diferente. Ele é um cara que sim, aprofunda mais. E o Telles, ele é um cara mais de cruzar, assim. tem é quase. Ele arma melhor, né? Sim, Ele ele é cria mais mais objetivo. oportunidades. É. E nisso o Van de Beek não fez nada até agora, foi emprestado pro Everton na temporada passada, coitado. Mas Que tristeza. provavelmente ele deve conseguir jogar um pouco mais com o Ten Hag agora. Se ele não jogar Sim. essa temporada com o Ten Hag, eu acho que ele vai embora. Não tem por que ele ficar lá. Ele conhece bastante lugar, né? O Van de Beek conhece bastante lugar. É um ótimo turista, né? O Manchester United levou ele para vários lugares. E um dos feitos dele é que ele, se não me engano, ele é casado ou namora com a filha do Bergkamp. Olha isso, né, o cara. Pô, pra pôr no currículo essa. Olha. Mas foi isso dessa janela aí. Ah, eles também venderam o Smalling pra Roma. Que o cara Coragem também. da Roma, né? E conseguiu jogar bem lá, mano. Não faz sentido. Não faz o menor sentido, né? Tipo, quando o Smalling sai do seu time e joga bola, tipo, você tem que pensar, cara, assim, que a gente tá fazendo alguma coisa certa. Só faltava o Phil Jones fazer isso também. Aí, putz, mano, acaba com o Que aí o United. Phil Jones também já é mais puxado, né? Quer dizer, sei lá, né? A gente achava o Smalling puxado. Então. E aí, na última temporada, né, o United obviamente trouxe Cristiano Ronaldo por 15 milhões, um dos últimos dias da janela, expectativa, Ronaldo vai colar no City, como é que vai É. ficar, e camisas queimadas e tudo mais. E ele chegou em 15 milhões de euros, 27 gols, acho que ele fez essa última temporada. É. Ok, até um número decente. O United também trouxe o Varane, do Real Madrid, uma ótima aquisição para o departamento médico. E o Sancho, do Borussia Dortmund, por 85 milhões. E aí é outro caso de jogador que vem junto com etiquetinha de preço, porque vale lembrar que é um moleque, né? É um jogador muito novo, é o primeiro clube profissional que ele está jogando na Inglaterra, Sim. e ele necessita de adaptação. Então, assim, a ideia é que o Sancho desempenhe melhor essa temporada do que ele desempenhou na última. Não que tenha sido tão mal assim, mas assim, pelo que se espera dele, ele poderia ter ido melhor. Uhum. As saídas, né, que nem se falou, o Van de Beek foi emprestado para o Everton, o Marcial para o Sevilha e o Daniel James foi vendido para o Leeds por 29 milhões de euros. Uma boa venda, né? Lucro. Saiu no lucro. Um ótimo lucro. Ele foi comprado por 17 milhões de euros. É. Um ótimo negócio para o United. Pra um cara que mal jogou no clube, tá ótimo. Ele é um atacantezinho que eu gosto, né? Que cara que sabe faz é meio William Bigode, assim, né? Ele é meio um falso ponta, um falso centroavante, faz mais ou menos as três ali, se não precisa ser titular, mas tá sempre ali enchendo o saco. É bom ter um cara desses no elenco. Foda que o Leeds não tem ninguém no elenco, mas. E vai ter que se livrar de uma galera agora também, né? Nossa, elenco de Championship, 2 temporadas na Premier League, não dá, né, cara? Não dá.
É, Mas. Ah, toca é, aqui. Agora a gente vai focar nas posições carentes, né? Que a gente enxerga como. Porque o elenco do Manchester United é um elenco muito bom. o tanto de gente que eles contrataram já Sim, deixa isso bem claro, né? Um sim. elenco Isso tudo que a qualificado. gente, a gente acabou de falar aqui, o tanto de gente que já chegou, mostra que eles têm investimento. Então o time não é uma porcaria. Só que aí tem algumas posições carentes que eles provavelmente vão focar nos próximos meses para tentar fortalecer o elenco. Também não adianta fazer um elenco do zero, porque o Ten Hag não conhece muita gente ali, tem que se adaptar, que é um negócio que a gente já falou. Então, tem algumas posições ali assim que vai ser, que a gente acredita que vai ser o foco do Manchester United nesses próximos meses e que deveriam ser melhorados, né? Então, uma dessas Exato. posições é um meia central, um volante, né? Que é uma posição que no esquema do Ten Hag, historicamente, assim, ele gosta de jogadores que buscam mais passes verticais e um outro carregador de bola. Então, sempre uma dupla que consegue fazer, que consegue mesclar isso. E no elenco do Manchester United, atualmente, tem nessa posição, tem o Fred, que é um jogador que ele tem uma intensidade boa, ele gosta muito de recuperar a bola, mas na hora de trabalhar ofensivamente, de distribuir o jogo, ele acaba não funcionando muito bem, que ele não é um cara de fazer tantos passes longos, ele também não é um cara carregador de bola. E também tem o McTominay, que é um outro jogador com uma função um pouco diferente, porque ele é mais físico, ele é um cara que avança melhor com a bola e tem uma presença melhor na chegada na área. Tem o James Garner, que está voltando de empréstimo do Forest, mas ele consegue atuar mais, tipo num 4-4-2, mais aberto pela direita. Ele é um jogador um pouco mais carregador de bola, que tem uma qualidade de passe melhor do que esses dois que eu já mencionei. E também está sendo negociado, né, o Pogba e o Matic, que também já saíram do Manchester United, que atuavam numa área parecida, né? O Pogba que voltou para a Juventus e o Matic que foi para Roma encontrar o Mo. É a terceira vez, acho, segunda vez, acho que o Mourinho contrata o Matite, né? Isso. Então essa posição assim que é carente, que a gente enxerga que está precisando de uma renovação ali. E tem algumas sugestões aqui assim de jogadores que o Manchester United poderia ir atrás, que poderiam ser bons investimentos. Um deles é o Camara, jogador do Olympique de Marseille. É um jovem de 22 anos, que é um jogador que ele tem uma função mais... o pessoal lembra muito ele como, entre aspas, um novo Kanté, porque ele é muito bom em recuperar a bola de início e ele é muito rápido. Ele então consegue progredir muito bem com a bola e avançar muito bem. É um pouco mais combativo, né? Sim, ele faz o simples, pega a bola e corre. Que é muito o Kanté isso. O Kanté não é um É, cara que faz lançamento, que vai fazer alguns passes mais plásticos, mas ele é um cara muito objetivo. E o Camara é muito similar nesse estilo. Tanto que ele foi um dos líderes na Liga nessa recuperação da posse de bola. E ele também é um cara que muitas vezes ele busca tocar a bola com passes curtos, que também é uma função mais desse primeiro homem. Outro exemplo é o Fabian Ruiz, jogador do Napoli, de 26 anos. Ele, para mim, lembra muito o Jorginho, que é um cara mais dos passes curtos. Ele não é um cara que é muito rápido, que vai correr muito, que vai, sei lá, fazer uns passes absurdos, que vai estar sempre na área. Mas ele é o cara que consegue ser o terceiro zagueiro ali, né? O cara que está na frente dos dois zagueiros consegue vir buscar a bola atrás e ajudar na criação, que é algo que o Ten Hag também gosta bastante. um pouco parecido com o que o Rodri faz no City. Sim, é esse cara que o Ten Hag também gosta. É nesse estilo também. E o Fabinho Ruiz é um pouco mais velho do que o Camara, mas também é um bom jogador e tal. É o cara para dar segurança na bola, né? E outro exemplo também, outra sugestão, né? É o Lemar, jogador do Leipzig, de 24 anos, que ele é um cara que ele também lembra um pouco o Kanté nesse estilo, que ele é muito aquela pulga, né? O carrapato ali que gruda no cara e não larga, ele fica pressionando
e não deixa você escapar com a bola. Tanto que ele tem uma das melhores médias de pressão por 90 minutos na Bundesliga. E ele também é um bom passador de bola, ele gosta de correr no terço final de campo, então esse estilo dele é mais parecido com o do Camara, o Lemay com o Camara, eles são mais similares nesse estilo, mas também vai muito do que o Ten Hag poderia querer fazer com a dupla, né? Ah, eu quero colocar um Fred, então vou colocar um Fabian Ruiz do lado dele, porque é um cara mais técnico e o Fred não é tanto. Então vou colocar um Camara, então eu coloco o McTominay junto. Então eu acho que ele vai tentar fazer algo, depende muito do que ele quer fazer, né? Mas essas três eu acho que são boas sugestões e eu não acho que seriam tão caros assim quanto você buscar um cara de grande nome, né? Eu também acho. Eu vejo bastante do Leimer do Leipzig. Eu gosto muito dele, porque é um cara que corre o meio de campo inteiro. É um bom jogador. Ele é físico quando precisa ser físico. Né? É um cara que ele é acostumado a jogar em alta intensidade. Né? Ele teve como treinador durante um bom tempo o atual técnico do Bayern de Munique, que me fugiu o nome, que é o Julian Nagelsmann, Isso. que é um técnico que gosta desse time que pressiona muito, né? E isso, que você falou, ele tem uma média muito alta de pressões. Então, é um cara que acho que encaixaria bem nesse tipo de campeonato, assim, como a Premier League, né? Acho que seria uma contratação muito boa também para o United. Passando aqui para outra posição, que é a de atacante ponta, né? Um segundo atacante ali meio que um ponta, principalmente pensando no lado direito. Isso. Os times do Ten Hag têm como característica, né? Um jogador se destacando por ali. O Ziyech jogou com ele de 2017 a 2020. O Antony jogou bastante com ele depois da saída do Ziyech. Né? Tem também ali o David Neres, né? Que acabou não se destacando tanto, mas também foi um jogador que jogou com ele ali. E o Ten Hag é um cara que gosta do ponta na direita canhoto, né? Isso. Um cara que procura espaço pro meio, assim. Então, é um cara que, durante as fases iniciais de construção, antes de chegar a bola, dirigir para dentro do campo, né? Isso. Quase como um meia criador, né? O Ziyech era um meia bastante criador, Sim. costumava usar bastante a inversão pro outro lado do campo. Então, é um cara que precisa ser um criador de gols, dinâmico e aproveitar também, né? O Antony faz muito gol lá no Ajax, o Ziyech também fazia os dele, Sim. então é um cara que primariamente cria, mas também aproveita bastante chances. Isso. Dentro dessa posição, o United tem o Elanga, que é um cara que precisa se desenvolver mais, precisa apresentar mais, né? Não tem ainda o talento que um time do Big Six gostaria para um ala titular. O Jadon Sancho, que se não me engano é destro, né? Isso, ele joga mais na direita, na esquerda, né? Mas Na pode jogar na esquerda. direita também. Pode jogar na direita também. Mas tem o Sancho, que habilidoso e tal, é um cara criativo, ele entra nessa ponto criativo. E sabendo se utilizar também, acho que não necessariamente precisa ser um canhoto nessa posição. Né? Tem o Rashford, que não é exatamente um ponto, acho que ele falta um pouquinho da velocidade para ser um ponto, falta um pouquinho de explosão física, mas é um cara que eu gosto muito, muito habilidoso, finaliza bem, demonstrou habilidade ao cruzar da direita também em algumas temporadas anteriores. Teria o Mason Greenwood, que não deve jogar futebol profissional de novo, né? Então, nem deve jogar futebol profissional de novo. Não deveria mesmo. Então, fica fora desse esquadro. Sim. Os alvos, o Antony, que aí o torcedor brasileiro reconhece, né? Habilidoso, drible curto, arisco, ele é muito bom jogador. No Ajax ele não se esquiva, né, das funções defensivas quando não tem a posse de bola. É um cara que volta também, acompanha, incomoda na fase de defesa do time. Tem um alto volume de recuperações e interceptações e cria bastante, né? Ele é um cara que dá muitas opções.
Eu, pessoalmente, penso que esse tipo de jogador fica muito bem pareado com o lateral direito, que avança para explorar o espaço que ele deixa nas costas do lateral. Se o United conseguir isso, fica 10. Uhum. Gosto muito do Antony. Outra opção, Rafinha do Leeds. O Rafinha é um cara que explodiu de vez no Leeds. Ele é mais físico, né, do Sim. que o Antony, ele é mais explosivo. Mas tem também um alto volume de ações defensivas, como desarmes, bloqueios e rebatidas. Pressiona muitas vezes os jogadores com bola. Recupera muitas bolas também, principalmente bolas soltas. E corre, né, cara? Tipo, é um cara que se entrega É, pro sistema defensivo do time do primeiro ao último minuto. sim. É um jogador que está em uma ótima fase. É um jogador que ofensivamente ele prefere o drible mais longo ou o drible mais curto. Ele finaliza muito bem de fora da área, tem um chute muito forte. Mas o Leeds está pedindo muito dinheiro É, por ele. O Leeds está pedindo 65 milhões de é, libras por ele. isso. E cá entre nós, o Leeds está certo. Sim. Não acho que o Leeds está errado, não. Outra opção, a terceira, né? A gente falou, o Antony tem 22, o Rafinha tem 25, o Moussa Diaby do Leverkusen também tem 22 anos, um bom criador, dribla muito bem, né? Carrega muito bem a bola, dribla muito bem com ela, gosta de estar com a bola e é um jogador que usa muito bem, principalmente quando tem o campo curto na hora do ataque, né? O último terço Isso. ali é um cara que sabe usar muito bem esse espaço. Defensivamente é um cara que contribui muito, né? Tem bloqueios, desarmes, mas é um cara que ainda precisa ter precisa dar uma melhorada nesses atributos. Imagino que ele seja o mais barato dos três, porque é um jogador menos pronto. Sim. E acho que seja um jogador, assim, pessoalmente falando, eu acho que é um cara que foge, que talvez seja o que menos, não que encaixaria, mas é o que menos o United precisa. Também acho. Pessoalmente, acho que vejo o United indo para cima do Antony com bastante força. Acho que seria uma contratação muito boa para o United, o Antony. Eu também acho que seria uma boa pro... O ideal seria o Anthony, desses três, assim. Primeiro porque o Ten Hag já conhece o Anthony. Sim. E também, tecnicamente, o Anthony é muito bom. Só que parece que o Ajax não tá querendo vender esse ano. E se for para vender o Anthony, seria na casa mais de 70 milhões que ele tá É. pedindo. Então, é um valor pesado. Eu acho que o United não tá afim de pagar isso por ele agora. Mas não sei também, né? Às vezes eles são... Mete um desespero lá. Não, vamos comprar É. ele agora e foda-se. E já era, né? É que Porque se espera no que vem, talvez a disputa seja maior, né? Pra pegar ele. Com outras equipes, tem né? o contrato dele, ele tem mais 2, se não me engano, de contrato, né? Mais 2 anos? Com a Ajax. Ah, eu não sei. Teria que olhar aí. Vou dar uma olhada aqui. Mas isso, é bem isso, né? O É. preço é caro, o jogador é bom, principalmente para contrato até 25 ele tem. Ah, então. Principalmente para a Premier League, os caras cobram muito caro. Então, assim, o Rafinha está sendo cobrado 65, mas entre 65 no Rafinha e 70 no Antony, eu acho que vale 70 no Antony. Acho que Eu também nem acho. pensaria muito em relação a isso. Sim, eu também acho. Mais uma posição que o United deve focar nessa janela é um centroavante reserva, né? Porque eles perderam o Tá Cavani bom. agora. O Cavani foi embora, não acertou com nenhum time ainda, mas eles têm que buscar alguém para ser o reserva do Cristiano Ronaldo. Mais ou menos no estilo do que o Ten Hag gosta, historicamente ele gosta de um centroavante que consegue trabalhar bem com a cabeça e os pés, mas que também é alguém que seja rápido para criar espaços e com o seu próprio movimento, e não ao invés de ser um cara que tem a bola constantemente nos seus pés, que quer meio que fazer tudo sozinho. Então é um cara que cria mais espaço. Então ele já teve por um período o Huntelaar fazendo isso. Teve também o Tadic fazendo, acho que foi o melhor momento do Ten Hag com esse 9, foi com o Tadic fazendo esse falso 9. O Haller na temporada passada fez muitos gols e também teve muito sucesso nisso. São caras que conseguem abrir mais espaço, conseguem sair da área e ajudar na criação.
mas que também conseguem finalizar muito bem também. Ronielson é um nome excelente para essa função. É um atacante que não precisa pegar na bola, cara. Coitado dele. Ainda bem que sorte do Palmeiras que o Ten Hag não acompanha o Campeonato Brasileiro. Senão, Cara, já tinha perdido. você sabe que uns meses atrás saiu um rumor assim que o Ajax estava interessado em assinar com o Rony, né? Nossa, O Ajax mentira, estava mano. querendo oferecer um dinheiro para contratar o Rony. Esses caras tão loucos. Sei lá, né? Mas enfim, no elenco do Manchester United para essa função tem, como a gente já falou, o Cristiano Ronaldo, que foi eleito o melhor jogador da equipe na temporada passada e é o principal jogador para essa função. Tem o Marcial, que está voltando de empréstimo do Sevilla, mas não é exatamente um 9, é um cara mais para trabalhar pelos lados. Ele tem dificuldade em jogar ali no meio dos zagueiros, com espaço reduzido ali. O Rashford já fez alguns jogos como 9, mas também não é muito a dele. Ele é um cara que gosta de jogar mais aberto, tem mais espaço. Tem o Alejandro Garnacho, que é um jogador da base, argentino, muito bom jogador, tem muito potencial, mas ainda ele está muito cru ainda para ser o reserva do Cristiano Ronaldo. Então, muito provavelmente o United também vai atrás de outro centroavante. Só que o principal problema disso é quem vai estar disposto a vir para ser reserva. Porque o Acho cara que sabe que ele vai ter que ser isso. assim, o United conta muito com o fico do Ronaldo, né? Sim, Parece que essa coisa durante o tempo foi uma questão. Havia dúvida se o Ronaldo ia querer ficar no United, mas eu estava lendo matéria hoje que o Ronaldo gostou do que o Ten Hag apresentou para ele. Então a ideia é ficar, mas ele quer que o United seja ousado no mercado. uhum. Então, assim, pode chegar, sei lá, nos últimos dias da janela e o Ronaldo fala assim, viu, vocês não foram ousados o suficientes, Uhum. então eu quero ir embora. E aí, putz, isso daí ia ferrar o planejamento do United de um jeito Sim, absurdo. grande. É. Né? Mas assim, a gente está trabalhando aqui com a possibilidade, né, claro, do Ronaldo ficar mesmo e jogar essa Sim, temporada pelo United. sim. Se for nessa linha, assim, esses vão ser meio que os alvos da equipe. Mas caso ele for embora, aí, putz, você vai ter que trazer um Aí acho cara que tem que top. mudar. Você tem que trazer um cara que vai ser titular incontestável. Sim. E um desses alvos é o Tammy Abraham, jogador que é da base do Chelsea, mas não tinha muitas oportunidades lá com o Tuchel e acabou indo para Roma e tá lá e fez uma temporada muito boa sob o comando do Zé Mourinho. O Abraham, que é um bom jogador, que ele vem se desenvolvendo muito bem. Ele é um cara que tem mais uma presença de área ali maior, ele é um cara mais pesadão. Só que ele também consegue sair da área, ele dribla bem. Ele não é um cara tão profundo assim de você jogar na frente e ele sair correndo, como os outros dois que eu vou mencionar aqui. Mas ele é um cara que também conhece bem a área, consegue cabecear bem, criar espaço, chuta bem com as duas pernas. Então ele é muito bom jogador. O jovem tem 23 anos, como eu já falei. Também outra opção é o Osimhen, do Napoli. O Osimhen que ele demorou um pouco para engrenar no Napoli. Também acho que a etiqueta do valor dele também pesou um pouco no começo, né? Porque ele veio por um valor Sim, pesado do Lille, né? isso. Mas o jovem nigeriano é um muito bom jogador. Ele gosta de ser o alvo, né? O cara mais de um contra-ataque. Você joga a bola na frente, ele vai sair correndo e vai dominar a bola e buscar o gol. Ele não é muito de tentar movimentos que não sejam em direção ao gol. Ele é bem objetivo, muito rápido. Então, para mim, ele se assemelha muito mais ao estilo do Cavani do que um do Cristiano Ronaldo ou até do próprio Abraham. Então, ele pode ser uma boa opção para isso. Na temporada passada, ele fez 14 gols e 5 assistências no Campeonato Italiano. Então, bons números até. Então, é uma boa opção, apesar de ser jovem. Outra opção, que é outro jovem jogador, que é o Scamacca, jogador do Sassuolo, que também tem 22 anos.
Ele é um pouco mais cru do que os outros dois, mas ele também é um jovem que tem muita intensidade, é um cara que gosta muito de buscar a pressão, ele fica em cima, é um cara bem energético nesse sentido, assim, ele gosta bem de ajudar defensivamente, é, similar ao que o Heller fazia pro Ajax na temporada passada, ele gosta de recuar um pouco mais, tipo o Firmino também gosta de fazer, voltar um pouco mais para ajudar na criação, abrir espaço. Ele é um jogador que gosta bastante de fazer isso. Ele ainda falta um pouco mais de experiência no sentido de saber adaptar, saber pressionar um pouco melhor, entender mais o jogo, mas é uma questão de experiência. Mas ele é um cara que consegue, defensivamente ele atua muito bem e ele também ajuda na criação. Assim, eu acho que é um cara que pode se adaptar bem e aprender a evoluir dentro desse um time como o do United. Mas dessas três opções, óbvio, a melhor é o Abraham, só que dificilmente eu acho que ele vai querer sair da Roma para ser banco. Então, olhando para esses três, o Osimhen talvez seria a melhor opção para mim. É. Até porque o Scamacca, tava vendo aqui, essa foi a primeira temporada que que ele tá se É, firmando, né, no é. Sassuolo, que não é nem assim um time de muita expressão na Itália, não é nem assim um time bem de meio de tabela, então Ele tem mais um é, potencial, né? ele tem mais um potencial assim do que o talento atual propriamente Sim, dito, né? pronto para uma Premier League ou coisa do tipo. Exato. É que ele ganhou bastante espaço na Nations League, né, nas É, rodadas de meio de temporada agora, né, que aconteceram mais cedo nesse mês. Até porque a Itália tem uma certa deficiência na hora de lançar jovens para a seleção, porque os times italianos têm poucos jovens sim. jogando. Então é um cara para mais ficar de olho. O Osimhen eu acho que é um cara assim muito bom para ficar de olho. Acho que ele vai pintar na Premier League eventualmente, muito em breve. É um cara muito bom, mas assim, o Napoli pagou 70 milhões de euros nele, É, então o Napoli não vai querer vender ele muito, não é tão cedo muito, assim, né? Ou barato, né? assim, ou ele sai por um preço que dê lucro para o Napoli, ou ele sai para o fim do contrato. É, E ele está indo bem lá, então imagino que não seja uma opção tão já. E que nem você falou, né? O Abraham se encontrou ali com o Mourinho, fez a primeira temporada consistente dele na carreira ali na Roma, tá? Parece que gosta de lá, e também não imagino ele saindo para ser reserva do Ronaldo. é, A grande questão é que a gente estava falando é que assim, o Ronaldo é um cara que vai fazer 38 anos, né? E assim, ele não vai conseguir jogar direto 38 jogos de Premier League, sei lá eu quantos jogos de Europa League, os jogos de Copa. Então, assim, é um reserva que vai ter espaço, vai ter sim. oportunidades. Mas e aí, né? Que tem que ver quem está disposto. Eu também acho que o Abraham não estaria disposto a dividir tempo assim. Eu acho que para ele compensa ficar na Roma. Também acho. Acho que o Osimhen é caro e acho que o Scamacca não tá pronto. Então acho que o Osimhen talvez fosse o ideal, É, mas aí você vai esbarrar no preço, né? Porque, quem estava falando antes, né? Para time da Premier League, principalmente para o Manchester United, vão cobrar mais caro. ainda mais não vale a pena pagar um valor desse para um cara que vai ser banco. É, Por mais que você está visando o futuro, não compensa agora, eu acho. Acho que é melhor você focar num meia ou no winger para pagar um valor alto, né? E daqui uma sim. temporada ou duas você traz um 9 pronto. O Osimhen tem contrato até 25 com o Napoli, né? É Então são bastante tempo. bastante tempo. Cara, para o United, talvez compensasse buscar alguém sem contrato ou alguém por empréstimo. Também acho. Só Alguém precisa um assim. tampão ali. Só para ser um tampão. Ou o Ten Hag chega no Rashford e fala assim: o meu cara imediato é você. E aí é você e vai depender de você se eu vou precisar trazer outro cara no meio da temporada ou não, Sim. né? Não sei. A ver aí o que traz o United. Tem janela, bastante janela ainda pela frente, então a gente pode ver algumas surpresas ainda também. É isso aí. Mas é isso aí, nossa análise do que
pode acontecer com o United e o passado recente, assim, as mudanças, a sombra do Alex Ferguson. Vamos ver se essa temporada vai ser a chave que vai mudar ali, que vai finalmente dar liga para esse time e vai voltar a ser competitivo, como o torcedor espera, né? Vamos ver se agora vai, né? Se o Ten Hag consegue dar um jeito aí em vestiário, em tudo que rodeia o United, que acaba pressionando a equipe, né? Acaba acabando é bom, né? Acaba prejudicando a equipe. Já tem aí quase 10 temporadas, né, cara? É uma loucura É isso. pesado. De lá para cá são 2 títulos, né, assim, relevantes, né? Uma Copa da Inglaterra E a Europa League. e a Europa League, sem contar as Supercopas. É duro. É duro, cara. Eu acho que tem nisso uns 4 anos sem Champions. Tem, é por aí. É mais ou menos por aí. Porque é puxado. Principalmente para um time que estava acostumado a disputar a Premier League, não ganhar, mas disputar o título da Premier League todo ano, chegar longe em Champions todo ano. Tipo, vinha de uma geração muito gloriosa, então para o United isso para o torcedor do United isso acaba sendo bastante revoltante. Sim. É isso aí. É isso aí, né? Estamos conversados então, né, Bringel? Isso aí. Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, Bringel. Até a próxima. Sigam-nos nas nossas redes sociais, @Dividindo a Podcast em todas elas. Um abraço, um beijo e até mais.